pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu Eclética. Eu sou a Luciana Martins, numeróloga, taróloga, e aqui eu estudo tarô com você. Então, se você está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os vídeos novos, que todas as quintas eu posto vídeos às 17h30. E é claro que vamos começar aqui a estudar. Eu escolhi essa carta de novo. Por que de novo? Porque eu já tenho uma publicação dessa carta, 7 de copas, falando do maestro. Então, tem algumas coisas que eu quero esclarecer aqui, antes de falar sobre essa nova visão, ou um complemento, digamos assim, desse outro vídeo falando do maestro. Quando eu estudei o maestro, eu não vi, tá bom? Em nenhum livro as coisas que eu disse lá, em relação a Beethoven, a sinfonia. Isso são estudos meus, que eu contribuo ou compartilho, melhor dizendo, com você que estuda aqui comigo no canal Eu Eclética. Agora, quando eu falei de tudo aquilo do Beethoven, para mim faz muito sentido e eu gosto muito de amarrar com alguma história, para que a gente consiga lembrar da carta. Então, a gente vai lembrar lá da bebida, né? Porque Copas fala de bebida. A gente vai lembrar de tudo que aconteceu na vida de Beethoven, que tem tudo a ver com o número 7 da carta, porque o número 7 é um número espiritual. Mas, conforme a gente vai estudando, vou comprando outros livros, a coisa vai acontecendo e a carta, né, para que eu possa completar aqui os estudos, eu acho que vai ser de grande ajuda nesse novo vídeo, porque eu vou falar dos estágios da alquimia, 7 estágios da alquimia. Então, vamos lá, olha, quando Waite... Eu tenho estudado a vida da Pamela, a vida do Waite, e é legal de eu trazer aqui algumas novas informações. Então, assim, quando o Waite começou a escrever lá pela Golden Dawn, o tarô, né? Quer dizer, o tarô não, ele escrevia e ele queria que essa ordem, que ele não podia contar para ninguém lá, fosse passado para outras pessoas. Então, ele chamou a Pamela para que, à medida que ele fosse passando informações para ela, ela desenhasse o tarô, o deck. Só que ela, como uma artista, ela ouvia, claro, tudo que o Waite falava para ela e dentro da interpretação dela fazia essas ilustrações. Então, tem muito a ver com tudo que ela passou na vida. Porém, essa carta, em especial, fala de um médico e filósofo. Waite inspirou, inclusive, um artigo que ele fez sobre alquimia, símbolos, pictórios, e ele se inspirou num artigo de um médico filósofo, Michael Mayer. Se você quiser depois, né, ler sobre a obra dele, alguma coisa assim, porque ele é considerado aí filósofo e médico. E o Waite, ele se inspirou nisso para falar sobre essa alquimia nessa carta. Esse momento do 7 de copas é um momento totalmente de transformação espiritual. É sim tudo que eu falei lá na outra carta, um momento de confusão, um momento que a pessoa não sabe direito o que fazer. Tudo isso vale porque a gente encontra em várias literaturas. E você que é estudante sabe disso, que a gente encontra muita coisa sobre essa carta. Só que esses processos alquímicos, que são 7, e eu vou falar sobre cada um deles, é realmente o que inspirou o Waite a escrever o artigo dele, inspirado nesse médico, filósofo, e depois tudo isso foi passado para Pamela. Como ela não era uma alquimista, não tinha muita essa ligação aí, ela, claro, desenhou do jeitinho dela. E aí colocou umas pitadas aí, né, de maestro e copas ligando à arte, né, porque copas também é ligada à arte e vamos por aí. Então, olha, vamos lá para os 7 processos. É aqui um vídeo complexo.
Espero que você goste e entenda que eu fiz aqui as anotações com muito carinho. Então vamos lá. O primeiro processo alquímico é a calcinação. A calcinação, ela fala do quê? De você pegar o calcário, uma pedrinha, alguma coisa, e tirar e deixar ele virgem, deixar o cal virgem. Isso é o que fala lá, né, quando você procura o que é lá a calcinação, tá bom? E o que fala isso? Ele às vezes envolve o processo de calcinação, que é queima, que é o fogo. E onde que começa isso na carta? Na primeira taça da direita para a esquerda. Lembra que um vídeo eu falei que quando a gente fala de cabala, do judaísmo, dos 72 nomes de Deus, tudo a gente lê da direita para a esquerda? Pois é, essa carta também, tá? Então começa pela salamandra, e eu sempre achei que era um dragãozinho. Eu preciso falar isso para vocês, né? Isso aqui é estudo, hein, gente? Estudo, tá? Eu sempre achei que era um dragão ali, sei lá, fazendo não sei, alguma coisa de defesa, mas é uma salamandra dentro desse copo, dessa taça aí, que faz o processo de calcinação. Então é o quê? É você separar substâncias voláteis para que isso fique virgem, para que isso fique melhor, com menos impurezas. Depois a gente vai para a dissolução, que é o segundo processo. E aí vai envolver o quê? Na sequência da direita para a esquerda, a gente vai ter a carta da morte. Então, se teve a calcinação, teve a morte, e é a vitória da morte. Tanto que tem a guirlanda aí da vitória em cima da tacinha. É como se a dissolução fosse o quê? Você misturar aí a água com açúcar. Você está dissolvendo alguma coisa. Então, no primeiro, você se calcinou, tentou separar a substância, deixar mais virgem possível. No segundo processo, a gente dissolveu. No terceiro, é a separação. E aí, a gente vai ter o quê? A taça que vai ser a separação das coisas para ver o quê? O que é interessante ficar ou não desse processo, o que vai valer a pena de componente e tudo que tá, porque a alquimia pode ser para várias coisas na vida, né? A gente está falando aqui de processos espirituais de um ser humano. Então, o que vai valer a pena? A gente faz essa separação, que é a taça de número 3. A taça de número 4 é a conjunção, que se chama isso no processo alquímico, que é o que? É você ligar de novo, conectar o que realmente faz sentido. Então, na quarta taça, a gente tem o que? A solidez do negócio, a concretude do negócio, os alicerces. E não é o número 4, o imperador, não é dentro da numerologia que a gente tem o que? O trabalho, os alicerces, as estruturas, nessa taça também. Então, nós temos do primeiro ao quarto, os 4 processos alquímicos. Na quarta taça, a gente tem a conjunção, que é você ligar tudo isso, sólido, juntar tudo que você está fazendo aí, desde o primeiro processo. Na quinta taça, a gente tem a fermentação, e a gente vai ter do que? De novo, lá em cima na carta, da direita para a esquerda, a gente tem a cobra. Por que na fermentação tem a cobra? Porque na fermentação a gente deixa, no processo alquímico, as bactérias e os fungos fazerem o que precisa ser feito. Então, a cobra vai fazer esse papel aí. Ela troca de pele, né? Aí a gente... Ixi, aí, gente... Você que tá vendo esse vídeo aqui pode viajar na maionese, literalmente. Porque o tarô é isso, o tarô não tem limites, não tem fronteiras para estudar, tá? Então, a gente tem lá a fermentação na quinta taça. Na sexta taça, a gente tem a destilação, falando do nome dos processos alquímicos. E aí, a gente tem a separação dos componentes para serem usados de novo. E aí a gente fala do quê? Da figura divina, tá? E, por último, a coagulação, que é a passagem do líquido
para o estado sólido. Então, o que a gente faz depois de todos esses 7 processos alquímicos? O que a gente consegue perante a história, perante os antigos alquimistas? A pedra filosofal, que é o ser humano completo. Então, a gente pode ver que nessa carta aí, o símbolo que está no meio da carta seria a pessoa, o ser humano completo, depois de ter passado por todos os processos de alquimia, por todos os estados da alquimia, para que ele possa se tornar um ser humano melhor. Então vamos lá, quando a gente tira essa carta para um consulente. Tá num processo complicado? Tá. Que nível do processo esse consulente tá? Se você conversar um pouquinho com ele, de repente você até pode identificar. Será que ele está já se solidificando? Está no processo de coagulação? Será que ele está ainda no processo de separação, que seria aqui o terceiro processo? Será que ele está no processo de morte ainda? Tá difícil para sair? Não está conseguindo? Então, olha quando a gente junta os 2 vídeos, né? Esse que eu tô falando agora e o vídeo do maestro. O maestro, quero deixar claro aqui de novo, que foi por minha conta e risco, tá? E eu gosto de estudar assim. Então, se fizer sentido para você tudo que eu falei lá, que para mim faz, e eu inclusive coloquei figuras, foi um vídeo feito com muito carinho, você junta aquilo lá com isso que eu tô falando, que esse processo alquímico aqui foi o que realmente inspirou o Waite, tá bom? Para que ele depois pudesse falar sobre esse processo alquímico para a Pamela, e a Pamela colocou dentro de cada taça, porque estamos falando de copas, todo o processo alquímico. Então envolve o que? Sentimento. Tudo isso, toda essa passagem alquímica vai exigir do consulente um período onde ele realmente vai estar bem sentimental, ele vai viver na carne esse processo. Porém, depois de tudo isso, ele vai ver o que vale a pena ou não, vai ter a pedra filosofal com ele, dentro falando da alquimia, e a pedra filosofal é o que? Aquela que faz a mágica, não é isso? Quando se tem a pedra filosofal, é onde a gente transforma a prata, a gente consegue transformar o ouro, então é onde a gente tem realmente a magia das coisas acontecendo. Vai deixar coisas para trás, porque a gente tem no processo 3, que é de separação, o que vai valer a pena ou não? Que é depois a carta do 8 de copas, quer dizer, o cara se manda, o cara vira atrás, ele deixa os processos que ele passou, solidificou, né? Ele conseguiu passar por todos esses processos alquímicos e ele tá indo nessa jornada em busca de novos horizontes. Então, é aí o processo alquímico que a gente faz dentro dessa carta. Não vamos esquecer que a gente está falando do número 7. O número 7 é o número da perfeição também. É um número espiritual, então a gente envolve esses processos alquímicos, a pedra filosofal, que é a perfeição, a magia. Então, tudo isso faz parte dessa carta e eu acho, quer dizer, eu acho não, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você que já viu o vídeo. Eu vou colocar o card aqui em cima no final do vídeo para você, se você não viu e tá vendo este vídeo, volta lá no maestro para você ver e aí você pode assim juntar esses estudos para você dar uma fechada geral nos estudos do 7 de copas, tá bom? Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha, isso é muito valioso, esses estudos, e é o que eu falo sempre aqui. Eu leio, eu estudo, e isso eu faço com maior gosto. Eu gosto de tarô, então eu faço isso sem fazer curso de tarô. Já me perguntaram se eu dou curso, ainda não, mas o curso vai sair de numerologia, porque eu acho que a pessoa tem que aprender a numerologia e depois integrar o tarô,
tá? Então, assim, eu não dou o curso de tarô, mas eu gosto muito de estudar e compartilhar esse estudo aqui com você, que tá me seguindo aqui no canal Eu Eclética. Eu te vejo, então, na próxima carta com outro vídeo e até mais. Tchau!